felizes? Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém. Queridos, como seres humanos, como pessoas, queridos, eu e você sempre estamos na busca, queridos, de uma zona de conforto. Queira ou não, você admitindo ou não, nós sempre estamos procurando, queridos, uma zona de conforto, e nós buscamos esse conforto, aonde não sofremos pressão, aonde podemos estar tranquilos, e existe, parece que dentro de nós, a busca por algo parecido com isso, que eu chamo de saudade do Éden. Lembra lá no Éden, quando Deus criou todas as coisas perfeitas, as coisas sem o pecado, tudo era harmonioso, e dentro de nós, queridos, nós temos essa busca, porque é algo que está marcado no nosso DNA, e é lembrança lá do Éden, queridos, e nós sempre estamos em busca disso. Sim ou não? Se nós olhamos para a nossa fisiologia, queridos, o nosso corpo ele sempre busca um estado que nós chamamos de estados de homeostase, aonde ali nas tuas células, queridos, está tudo confortável. E essa zona de homeostase é uma zona, queridos, onde teu corpo está funcionando tudo bonitinho. Todos os teus sistemas giram para manter essa homeostase. E o que acontece? Quando nós fazemos atividade física, nos esforçamos, o que nós fazemos? Nós estressamos o nosso corpo e nessa recuperação nós ganhamos um pouquinho mais de força. Uma adaptação em cima da quebra dessa homeostase. Então nós sempre, fisiologicamente, buscamos um estado de conforto, amém? Por isso que quando você vai fazer atividade física, é uma guerra na sua cabeça para quê? Fique no sofá. Não sofra. Para que sofrer? Você pode, talvez, conversar com a Thalia, ela vai falar para você que mesmo ela tendo a estrutura de uma atleta, ela, tenho certeza, nunca perguntei para ela, mas tenho certeza que tem dias que ela acorda de manhã e ela fala, eu não quero fazer o que eu vou fazer agora. E todo dia. Porque o nosso corpo, queridos, briga para a gente fazer o quê? Ficar em um estado de conforto. Aonde não há estresse, aonde não há pressão, aonde não há quebra dessa homeostase. Mas quando nós estamos nessa posição, não há crescimento. Amém? E nós buscamos isso, queridos. Quando nós olhamos, por exemplo, para a nossa área financeira, como o Maurício bem testemunhou aqui, queridos, o que nós fazemos? Nós estudamos, nós trabalhamos, nós nos esforçamos para quê? Para buscar ou encontrar algo que nós chamamos de estabilidade financeira. Não é verdade? Buscamos, nos esforçamos, estudamos, corremos atrás de uma certa estabilidade financeira que nunca chega. Sabe por quê? Porque ela não existe. Não existe estabilidade financeira. A pandemia veio, queridos, para nos mostrar isso. Sim ou não? Sim ou não? Quando nós olhamos para tragédias, queridos, passamos por várias tragédias essa semana. Rio Grande do Sul, nós tivemos terremoto em Marrocos. Queridos, diante de uma tragédia dessa, queridos, tudo que é uma estabilidade até da comunidade financeira acaba com o quê? Caindo tudo. Sim ou não? Por quê? Porque não existe isso, queridos. Nós achamos que existe, mas não existe. Uma guerra hoje, queridos, desestruturaria tudo que nós entendemos por economia. Só que dentro de nós sempre estamos atrás disso, de uma estabilidade que nunca chega e nunca vai chegar. Olha o que Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17 nos fala, presta atenção. Exorte aos ricos desse mundo que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. O que Paulo está alertando? Não sejam orgulhosos. Avisa os ricos desse mundo que eles não sejam orgulhosos, nem ponham ou depositem a esperança na incerteza das riquezas. Biblicamente, queridos, eu posso te afirmar que estabilidade financeira não existe, porque é instável. Ah, pastor, tem que ter uma boa administração? Tem, queridos. Sempre falamos sobre isso, sempre temos falado sobre isso.
precisamos governar sobre as nossas finanças, sim. Só que dentro de nós sempre estamos atrás de uma busca de uma estabilidade que não existe. Todas as coisas em nossas vidas, queridos, giram para cada vez mais colocarmos a nossa esperança em Deus. Você está conseguindo me entender? Não devemos colocar nisso. Olha o que Provérbios capítulo 8, versículo 13 nos fala. Quem teme ao Senhor odeia o mal, portanto odeia o orgulho e a arrogância, a corrupção e as palavras perversas. Quando Paulo alerta sobre o orgulho, ele fala que nós tememos ao Senhor, então nós devemos odiar o orgulho, queridos. Por quê? Porque o orgulho é a trave no olho do irmão. Sabe quando nós só olhamos o defeito na vida dos outros? Sim ou não? É a trave no olho do irmão. O orgulho, queridos, é como um mau hálito. Os outros percebem, mas quem tem nunca percebe. Resumindo, queridos, nós não gostamos de sofrer, sim ou não? Nós não gostamos. Nós não gostamos de sofrer na atividade física, nós não gostamos de sofrer quando nós temos que puxar o freio na nossa área financeira, guardar, nós sempre estamos esperando uma estabilidade que nunca chega. Por quê? Porque nós não gostamos de sofrer. Só que existe um poder no sofrimento. E eu quero te dar uma boa notícia, queridos, uma ótima notícia. Você vai sofrer. Fala um amém aí. Você vai sofrer. Sabe aquela ideia, venha para Jesus e os sofrimentos acabaram? É tipo organizações Tabajara, queridos, não existe. Essa ideia, venha para Jesus, Ele vai te proteger de todos os sofrimentos do mundo, nada vai te tocar, porque nada toca o ungido do Senhor, queridos. Isso não existe. Com toda a certeza, você vai sofrer. Olha o que Hebreus capítulo 5, versículo do 6 ao 8 nos fala. E diz no outro lugar, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os dias de vida na terra, Jesus ofereceu oração e súplica, em alta voz e com lágrimas, aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão, embora sendo filho, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Queridos, Jesus sofreu aqui na terra. Esse texto, queridos, está falando do período do Getsemane. Quando Jesus entra no Getsemane, o que ele faz, queridos? Ele apresenta diante de Deus orações, súplicas, em alta voz e com lágrimas. A quem? A Deus e Pai que poderia o salvar da morte. Senhor, afasta de mim este cálice. Ele foi ouvido por Deus, sim ou não? Foi. Ele foi ouvido. Sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Queridos, a situação estava ruim, Jesus não queria experimentar aquilo, ele ora diante de Deus, para que ele não sofresse, e o que Deus fala para ele? Não. Você vai para a cruz. Você vai para a cruz. Não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua. Queridos, é a primeira e a única vez que existe uma guerra de vontades. Lembra Jesus falando com seus discípulos? Eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. A vontade do meu Pai é como pão para mim. Eu como e vivo a vontade do meu Pai. No Getsemane, as duas vontades se chocam. E Jesus, ele aprende a obediência por aquilo que ele sofreu. Sabe por quê, querido? A obediência é um estado de sofrimento. Por quê? Porque se nós só obedecermos quando nos beneficia, isso vai ser fácil.
Obedecer quando nos desafia e nos faz sofrer é um desafio de fé, queridos. E a verdadeira obediência acontece quando? Quando há um choque de vontades. Quer saber se você tem um coração obediente? Preste atenção quando há um choque de vontades. O pastor é uma bênção. Nossa, como eu amo esse pastor. Até ele falar não para você. Aí deu choque de vontades. Eu queria fazer uma coisa e o pastor falou para não fazer. Aí o pastor para de ser bênção. Eu queria fazer desse jeito. E o pastor falou que é para fazer desse jeito. Choque de vontades. A gente só aprende a obedecer, queridos, quando a gente é contrariado. Sim ou não? Uma vez escutando um professor dando uma palestra, ele falou assim: educar é frustrar. Sabe quando a criança quer subir no sofá e pular do sofá? É o desejo dela, sim ou não? O que você fala para ela? Não faça. O que você fez? Você frustrou ela. E ao frustrar ela, você está educando. Por quê? Porque nós precisamos ensinar os nossos filhos a obedecer sem eles saberem o porquê. Por quê? Não te interessa, faça. E o que Deus vai fazer com a gente? Por que, Deus? Não interessa, faça. Você quer ter paz no teu coração, sim ou não? Você quer ter paz assim, que excede todo entendimento? Sabe o que é paz que excede todo entendimento? É abrir mão de entender. Eu só obedeço se eu entendo. Queridos, a hora que você abre mão de querer entender, a paz que excede todo o entendimento, ela toma conta do seu coração. Porque a gente quer entender para controlar. Quando a gente perde o controle, a paz vem sobre nós. Abra mão de querer entender, querido. Sim ou não? Quando houve o conflito de vontades, queridos, Jesus se submeteu. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, queridos, e a obediência à palavra de Deus, queridos, nós cremos na Bíblia. Posso ouvir um amém? Queridos, a Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus para nós. O que está escrito, queridos, nós obedecemos, sim ou não? Sim ou não? Olha o que Romanos capítulo 12, versículo 14 nos fala. Romanos capítulo 12, versículo 14. Não tá? Então eu leio aqui. A palavra de Deus fala assim: abençoe aqueles que os perseguem, abençoe e não os amaldiçoe. Tá, queridos, você bate de frente com uma palavra dessa. Abençoe aqueles que o perseguem. Você já foi perseguido aqui? No emprego, já falaram mal de você, já tentaram passar você para trás, caluniaram você, falaram mal da sua família, dos seus filhos. Aconteceu com alguém aqui? Sim ou não? Tá, daí você pega um texto assim: abençoe aqueles que vos perseguem. Você quer abençoar, queridos? Fala a verdade. Você quer matar a desgraça que está falando mal de você. Você quer ir lá na casa dele, fazer barraco, enfiar a mão na cara dele. É verdade, a gente é barraqueiro por natureza, queridos. Alguns se controlam mais, outros menos. Mas você tem vontade de ir lá atrás, sim ou não? Quando você olha para isso, queridos, não há um conflito de vontades? Sim ou não? Você não sofre por causa disso? Por quê? Porque a obediência, queridos, gera um sofrimento. Porque eu nego a minha vontade, tomo a minha cruz e sigo a Jesus. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Tá lá você, com alguém falando mal de você. Pior, queridos, quando falam mal de alguém que você ama e você está perto. Envolve todo mundo no bolo e estão falando mal de alguém que você ama. Talvez alguns consigam se defender melhor quando falam mal de você, mas o problema é quando pega alguém que você ama, daí. E quando você olha um texto desse, queridos, não tem como a gente discutir. Tem como discutir? Não.
Abençoe, não amaldiçoe. Abençoe e não amaldiçoe. Sim ou não? Como perseguiram a Jesus, vão perseguir eu e você. Às vezes a pessoa chega, pastor, estão falando mal de mim, bem-vindo ao time. Todo seguidor de Jesus, se colocar na posição de Jesus, vão falar mal de você. Olha o que João capítulo 15, versículo 19 e 20 fala. Se vocês pertencessem ao mundo, eles os amariam como se fosse deles. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os... Vamos fazer um parênteses aqui, querido. Espera aqui um pouquinho. Queridos, o mundo nos odeia. Fala um amém aí. Poste o que você acredita nas redes sociais, que você vai ver o mundo te odiando. Fale o que você crê nas redes sociais, ou exponha a sua opinião de forma franca e verdadeira, que você vai ver as pessoas te odiando. Queridos, hoje se nós expormos aquilo que nós cremos, queridos, nós vamos ser odiados. Por isso que eu não consigo entender a ideia de o mundo amar a igreja. O mundo nunca vai amar a igreja, nunca vai amar as nossas convicções, nunca vai amar o nosso estilo de vida, nunca vai amar a maneira que nós andamos, caminhamos e pensamos. Nós sempre vamos ser odiados. Posso ouvir um amém? Por isso que não adianta adocicar as coisas ou tentar mesclar as coisas. Ah, não, nós temos que ficar um pouco mais atrativos. Não, queridos. Se nós falarmos francamente, queridos, com pessoas hoje, queridos, da nossa fé, daquilo que nós cremos, e o Espírito Santo não convencer essa pessoa, e ela não se converter a Cristo Jesus, ela vai nos odiar. Ela vai, queridos, com certeza. Sim ou não? Continuando lá. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedecerem às minhas palavras, também obedecerão a de vocês. Queridos, nós não somos maiores que Jesus. Posso ouvir um amém? Se perseguiram a Jesus, queridos, vão nos perseguir. Por isso que eu posso afirmar para vocês, eu e você, nós vamos sofrer. Nós vamos sofrer, queridos. C.S. Lewis fala assim, o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo surdo. O sofrimento, queridos, tem que fazer parte das nossas vidas. Lembra lá no começo que eu falei que dentro de nós a gente sempre está em busca de não sofrer? E nós precisamos virar essa chave e se preparar, queridos. Nós vamos sofrer pelo simples fato de crermos em Jesus. Você já ouviu o versículo de Filipenses que às vezes as pessoas usam a torta e direito, posso todas as coisas? Sim ou não? Com uma ideia de superação pessoal, de coisa assim, eu posso todas as coisas, como se você fosse se superar nas suas dificuldades, vencer os obstáculos, quase um programa coaching assim. Queridos, o versículo não tem nada a ver com isso. Olha o que Filipenses capítulo 4, versículo do 11 ao 13 nos fala. Preste atenção aqui. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto em ter fartura como em ter a fome, tanto em ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Posso todas as coisas o quê? Queridos, posso passar fome como posso ter em abundância. Posso estar em dificuldade ou posso estar sorrindo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O sofrimento, queridos, tem como objetivo nos levar a uma vida de contentamento.
Não importa as circunstâncias, queridos. Existe, queridos, um estágio das nossas vidas que eu e você precisamos ter uma ruptura com as circunstâncias. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu preciso romper com as circunstâncias. Não importa se eu tenho pouco ou se eu tenho muito, eu continuo sendo o mesmo. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que é isso, queridos? É uma ruptura com a circunstância. Posso todas as coisas. Não é um poder de mudar circunstâncias, queridos. Não é um poder de mudar as circunstâncias. É uma convicção interior. Deus não está interessado em mudar circunstâncias. Falam amém aí. Porque as circunstâncias são pedagogia de Deus para mim e para você. Queridos, Deus tem uma pedagogia para nos ensinar. Você não aprende se você não sofrer. Falam amém aí. Você não aprende, queridos. E Deus tem a pedagogia dele, queridos. Ele vai te colocar em vale, ele vai te colocar em lugares altos, ele vai te trazer para o vale de novo, ele vai trazer para circunstâncias difíceis, ele vai trazer para lugares que você não tem o controle, ele vai te levar por circunstâncias adversas, queridos, mas nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus que nos fortalece. Você consegue me entender? É uma ruptura com as circunstâncias, queridos. Eu e você temos que ser o mesmo, independentemente da circunstância. Por quê? Porque nós cremos em um Deus soberano e todo-poderoso. Lembra quando o apóstolo Paulo fala assim: dê graças por todas as coisas? O apóstolo Paulo não está falando assim, ore para que as circunstâncias mudem. Ele está falando, dê graças por todas as circunstâncias. Por quê? Porque circunstâncias boas e circunstâncias ruins, queridos, elas estão nos levando à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Por isso que eu e você podemos todas as coisas em Cristo Jesus que nos fortalece. Nós podemos passar dificuldade, queridos, sorrindo e cantando, feliz estou com Jesus. Não vou cantar aqui para vocês, porque senão vai ser uma circunstância ruim para os seus ouvidos. Mas nós poderíamos cantar, queridos. Feliz estou com Jesus, com a conta bancária cheia ou faltando dinheiro. Em uma circunstância boa ou em uma circunstância ruim. Por quê? Porque existe um Deus soberano, Criador dos céus e da terra, que Ele tem cuidado de mim. E a pedagogia dele está me ensinando. Vamos para o exemplo de Paulo, queridos. Olha o que 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao 10 nos fala. Preste atenção aqui. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei na fraqueza, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Queridos, Paulo foi levado ao 3º céu, queridos. Estava rodeado pelos anjos de Deus. Quando ele volta para a terra, imagine, ele teve uma experiência. Ele fala, eu conheço um homem que há 14 anos, no corpo ou fora do corpo, eu não sei, foi levado ao 3º céu. Agora imagine, você tem um arrebatamento, isso existe, pode acontecer comigo e com você, dependendo da vontade de Deus, para aquilo que ele tem, o projeto de Deus para a sua vida. Ele te arrebata, te leva para o 3º céu. Você começa a contemplar coisas maravilhosas, rodeado de anjos, queridos, recebendo entendimento, o próprio Senhor Jesus falando com você. Quando você volta para a terra, o que acontece? Tem um anjo de Satanás lá. A palavra mensageiro é anjo. Tem um anjo de Satanás, queridos, na sua frente, para te esbofetear. O cara sobe, queridos, e desce, tem um mensageiro de Satanás.
um anjo de Satanás. Consegue me entender o que ele passou? Volte e meia, queridos. Você tem uma experiência poderosa com Deus, queridos. Deus fala com você. Volte e meia vai ter um mensageiro do diabo ali. Para te sarnear. Sim ou não? Para provar você. Vamos analisar essas circunstâncias, queridos, ou provações. Olha o versículo 7 que nos fala. 2 Coríntios 12, 7. Pode pôr no outro lá, isso. Por isso sinto prazer Não é, volta lá. Isso. É para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações. Foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Queridos, Paulo tem grandes revelações. E por causa disso foi-lhe dado um espinho na carne. E quem deu esse espinho na carne? O próprio Deus. Sim ou não? Foi o próprio Deus, queridos. Sabe por quê? Martinho Lutero falava assim, o diabo é o diabo de Deus. Toda ação demoníaca, queridos, está debaixo da soberania de Deus. Deus usa o diabo para um propósito. Você pode até se perguntar, por que Deus não destruiu o diabo? Porque Deus tem um propósito para Satanás e seus demônios, amém? Ele tem um propósito e ele usa isso. Lembra na vida de Jó? Ele não usou Satanás e seus demônios para aproximar Jó do seu propósito? Sim ou não? E toda ação demoníaca, queridos, tem um propósito, tem um porquê, debaixo de uma mão poderosa de Deus. Amém? Então não adianta colocar só a culpa no diabo das coisas que nós fazemos. Aleluia? Sim ou não? Amém? O que era esse espinho, queridos? Pode ser um problema no corpo dele, pode ser um problema na alma, porque a palavra carne ali também pode ter, significar uma aflição na alma. Nós não sabemos exatamente o que era. E o que eu entendo, queridos, que é o princípio da identificação. Quando nós olhamos para um texto desse que não explica qual que era o espinho na carne, algumas das nossas dificuldades nós podemos aplicar e se identificar. Se Paulo tinha problemas, Paulo, o grande apóstolo, ele tinha um espinho na carne, um problema, eu e você também vamos ter. Posso ouvir um amém? É o princípio da identificação, onde nós nos encaixamos com o texto bíblico. Se Paulo tinha um problema, queridos, nós também vamos ter. E o que nós sabemos? Que não era uma farpa, não era algo simples, porque ele não rogaria ao Pai 3 vezes para tirar uma farpa do seu dedo. Era algo maior, queridos. A ideia dessa palavra, queridos, espinho, é como se fosse uma estaca pontiaguda para fazer empalamento, que trazia ou gerava uma morte dolorida e bem devagar. Quando nós olhamos um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a ideia, queridos, não é que o mensageiro de Satanás dava murro em Paulo. A palavra esbofetear, queridos, é pegar e bater com as costas da mão assim, ó. Sabe quando você chega na cara de alguém? Espero que você nunca tenha feito isso e não vá fazer, você é a ovelhinha de Jesus. Mas sabe, quando você chega e bate com as costas da mão, gera dor e humilhação. Esse mensageiro de Satanás, queridos, estava dia a dia batendo com as costas da mão, humilhando a Paulo, queridos, trazendo humilhação a Paulo. Esse sofrimento, então, causava dor e humilhação constante na vida de Paulo. Consegue me entender? Sim ou não? E Paulo, o apóstolo, queridos, entra na presença de Deus e ora, mude essa circunstância. E olha a resposta de Deus, versículo 8 e 9. 3 vezes pediu ao Senhor que afastasse de mim. Então ele disse, a minha graça é que basta para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Queridos, o sofrimento muitas vezes em nossas vidas é o antídoto para o orgulho. Sofrimento nas nossas vidas, queridos, muitas vezes é o antídoto para o orgulho. Queridos, se Deus for escolher entre te manter humilde através das dores e das provações,
ou feliz e contente, mas orgulhoso, adivinha o que ele vai escolher? Consegue me entender? Porque Deus só poderia usar Paulo, queridos, enquanto ele mantivesse o coração humilde. Foi o que aconteceu. Olha o que Provérbios capítulo 16, versículo 18 nos fala. O orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Posso fazer mais um parênteses aqui, queridos? Sim ou não? Presta atenção aqui. Situações que se repetem na sua vida. Ciclos que se repetem na sua vida. De dificuldade, de prova, de luta. Sabe o que é isso? Deus tratando o teu orgulho. Pastor, repete de novo. É Deus tratando o teu orgulho. Pastor, eu não sou orgulhoso. Querido, você é bafudo. Só você não sabe. Vai, sempre você está triste, preocupado, passando dificuldade, passando provação na mesma área, na mesma situação. Já escreva no teu caderno devocional, qual o orgulho a ser tratado? Como que você sabe, pastor? 100% de certeza. 100%, não tem erro. A pessoa está com dificuldade aqui, ali, sempre a mesma dificuldade. Você precisa escrever, Deus, qual é o orgulho que o Senhor está querendo tratar na minha vida? E sabe como que ele trata o orgulho, muitas vezes? Usando pessoas. Onde você se humilha e fala assim, ó, eu preciso que você me aconselhe, que você ore por mim nessa área aqui, porque eu estou com dificuldade. Só que a gente não quer, né? O que meu líder de grupo familiar entende desse problema que eu tenho? Ele não entende nada. Ele não precisa entender, queridos. Ele não precisa ser um PhD. Mas ele tem a mão de Deus, a mão que representa a mão de Deus tocando na sua vida e orando. Só que você não quer se submeter a ninguém. Você quer fazer tudo do teu jeito. Aleluia. Um silêncio. Escreva, queridos. Diante de Deus, queridos, escreva. Sabe, quando eu falo de ciclo, né, vem na tua imagem, na tua frente. Eu sempre sofro com essa mesma coisa. Escreva. E fale, Deus, qual é o orgulho a ser tratado? Qual que foi a última vez que você pediu conselho? Qual que foi a última vez que você se humilhou diante de alguém falando assim, eu não consigo fazer sozinho? Ninguém quer se humilhar, né? Os humilhados serão... Deus resiste ao soberbo. E o que aflora isso? O sofrimento. Só que existem pessoas que são resistentes ao sofrimento. O cabra é macho mesmo, sofre, perdão da palavra, se ferra, não é palavrão, né? É ferrar, se ferra e não pede ajuda. Mulher tem mais facilidade para pedir ajuda. Agora homem, querido, tá nadando no poço de lama, lá se afundando e não fala assim, eu preciso de ajuda.
Queridos, o sofrimento, ele nos leva à maturidade, por isso que existe um poder no sofrimento. Olha o que Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4, nos fala. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz a perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos, íntegros, sem que lhes falte nada. Queridos, ou o Tiago era masoquista ou era louco, quando nós olhamos para um texto desse. Se alegrem na provação, e as provações elas nos causam sofrimento. A provação ela traz sofrimento, e quem gosta de sofrer? Ninguém. Só que o que ele está falando? Olha o versículo 3 ali, queridos. Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz a perseverança. Por isso se alegre nas tribulações. Se alegre no sofrimento. Por quê? Porque o sofrimento nos leva à perseverança. Nos conduz a uma perseverança, e perseverança fala de processo. Aí quando a gente olha, queridos, as pessoas vêm na igreja atrás do milagre. Um milagre na minha vida. Estou atrás do meu milagre, 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 sendo que Deus muitas vezes trabalha com processos. Deus faz milagres, queridos, claro que faz. Eu creio em milagres, nós vivemos milagres. Vocês sabem, pessoas já foram curadas aqui, pessoas já foram libertas. Nós temos vários testemunhos de milagres sobrenaturais, de cura física, cura emocional, restauração de casamentos. Às vezes, em um toque de Deus, o casamento foi transformado. Milagre, aconteceu já, nós vemos isso. Mas a prova da nossa fé, queridos, que produz perseverança, vem dos processos, não da mudança instantânea das circunstâncias. Muitas vezes precisamos muito mais fé para passar pelo processo do que receber um milagre, queridos. Quer ver um exemplo? Nós estamos com o Samuel, da Cleone, batalhando contra a leucemia. Estamos orando. Deus poderia fazer um milagre? Pode. Creio, continuamos orando assim. Só que por enquanto Deus está usando o processo. Queridos, para uma mãe passar por um processo desse e continuar no seu coração, entendendo que Deus é bom, independentemente da circunstância, ela precisa de muito mais fé do que um milagre instantâneo. Você pode ter certeza. Sim ou não? Muitas vezes precisamos de muito mais fé para encarar o processo do que um milagre. Quer ver um exemplo? Deus poderia fazer um milagre financeiro agora na sua vida. 1 milhão na sua conta. Aleluia. Poderia? Se eu falar para fazer uma campanha de oração de 1 milhão, nós enchemos a igreja. Você ri, mas é verdade. Falar a tarde da bênção. Venha para cá que você vai ser abençoado. Você vai ver essa igreja faltando vida. Cuspindo gente, colocando cadeira. A oração do milagre. O pastor vai impor as mãos e você vai prosperar. Vamos colher trigo ali, daí trazer o trigo da prosperidade. A gente volta uns pedaços de trigo ali e sai entregando. Queridos, enchem a igreja, sim ou não? Deus poderia fazer esse milagre? Poderia. Só que na grande esmagadora, a maioria das vezes, de forma esmagadora, queridos, ele usa o processo para quê? Para aprendermos a ajustar as contas, para aprendermos a ter um bom controle financeiro, para aprendermos a ser fiéis no pouco, para aprendermos mordomia, para a gente aprender o semear e o colher, para a gente ser fiel na dificuldade, na luta, na prova, para contar as moedinhas, para ficar feliz quando tem lá o dinheiro para comer um miojo e dar risada, daí foge só do feijão e arroz.
Sim ou não? Deus usa esses processos, queridos. E o processo, queridos, prepara os fundamentos para a abundância. Olha o que Tiago, capítulo 1, versículo 4 nos fala. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Perfeição aqui, queridos, não tem a ver com a ausência de erros. Perfeição tem a ver com o cumprimento de propósito. Quando a gente fala em perfeito na mentalidade grega, quando você olha para a cadeira que você está sentado, ela é perfeita. Por quê? Porque ela cumpre o propósito para você estar sentado nela. Só que se você mexer nela, você vai ver que ela pode ter enferrujadinho no canto, pode ter um rasguinho. Consegue me entender? Ela tem algumas coisas que não, na nossa mentalidade não é perfeita, mas ela cumpre o seu propósito. Tudo que cumpre o seu propósito é perfeito, amém? É essa mentalidade, queridos. Quando nós alegramos nas provações, queridos, as provações provam a nossa fé, e o motivo, e essa motivação é gerada, a perseverança, queridos. A perseverança, tendo a sua ação completa, nos leva à maturidade e integridade. Já não nos falta coisa alguma. Somos moldados à imagem de Cristo Jesus, sim ou não? Só que esse processo, ele começa como? Se alegrem quando vocês passarem por várias, eu não vou falar nenhuma, por várias provações. E a provação vai trazer sofrimento. A provação vai trazer quebra da zona de conforto. A provação vai trazer quebra da estabilidade. Vai trazer uma instabilidade. A provação, queridos, vai mexer conosco. E o apóstolo Tiago está falando que se alegrem quando vocês sofrerem. Se nós não renovarmos a nossa mente, queridos, nós não entendemos o projeto de Deus, e nós não vamos entender a ação de Deus nas nossas vidas. E daí o que vai acontecer? A gente vai passar a vida inteira jejuando e orando por mudança de circunstância. Queridos, você deve orar por mudança de circunstâncias, sim, quando você é direcionado pelo Espírito Santo. Queridos, tem circunstâncias, queridos, e a grande maioria das circunstâncias das nossas vidas são pedagógicas, queridos. Não tem nada a ver, queridos, com mudança. Você está conseguindo me entender? Porque nós não queremos sofrer, queridos, mas o sofrimento é o que desencadeia o nosso crescimento. É o sofrimento, queridos, que nos leva para mais próximo do projeto. É o sofrimento, queridos, que faz a gente ter empatia. Quem não sofre não tem empatia, queridos. Quer ver um exemplo? Quem já sofreu aqui financeiramente, exatamente? Quando você vê alguém passando perrengue na área financeira, você não se compadece? Mas você se compadece por quê? Porque você andou naquele lugar. Você sofreu naquele lugar. A pessoa que não sofreu, queridos, ela não tem empatia. Ela não sabe, ela acha que é frescura. Sabe quando a pessoa olha para a dor do outro e fala, nada a ver, olha, chorando por causa disso aí. Queridos, é porque não colocou o calçado, não sabe o que é dor. Consegue me entender? E nós precisamos entrar nisso. Nós vamos sofrer. O sofrimento, ele faz parte do que acontece, queridos. Quando eu giro isso, queridos, quando eu entendo que não existe uma zona de estabilidade, uma zona de conforto, eu tiro o meu coração dessa busca, porque nós buscamos desesperadamente o conforto, nós buscamos desesperadamente uma zona de estabilidade financeira, nós buscamos essas coisas, queridos, e nós precisamos nos desconectar disso, queridos, porque isso é uma ilusão, queridos, que faz a gente ficar correndo em círculo, queridos. Nós parecemos ratos de laboratório, queridos, correndo atrás de enganos, lugares que a gente acha que deveria chegar e nunca chega. Você nunca pensou assim, quando eu tiver tal coisa eu vou ser feliz, quando eu tiver tal coisa, quando acontecer isso na minha vida, queridos, e nunca chega. O ano passa, a vida passa e nunca chega. E nós estamos, como o autor Eclesiastes diz, correndo atrás do vento. Estava conversando com um casal, e eles abrindo e eu olhando para eles, assim, empresários de sucesso. Olhando, conversando
Eu pensei que se eu chegasse lá eu ia encontrar alguma coisa, eu não encontrei nada. Não encontrei nada. Nada. Estou bem colocado empresarialmente. Estou fazendo o que eu gosto. Ela desenvolvendo tudo que ela sempre quis. Eles olham para trás e falam: não encontramos nada. Não encontramos nada. Nós, olhando de fora, pelas redes sociais, falavam: estão bem. Mas na verdade não estão. Tudo ilusão. Pastor, você está falando para a gente não ter conquista? Não é isso que eu estou falando. A Bíblia sempre nos falou de conquistas. O problema é você viver pelas conquistas. Você colocar o teu coração e a tua esperança naquilo que um dia você acha que vai te fazer feliz. Enquanto a Bíblia está falando: se alegre agora. Não importa a circunstância, não importa o que está acontecendo, se alegre. Sabe por quê, queridos? Se você não se alegrar agora no perrengue, quando você chegar lá, você não vai se alegrar. Sabe por quê? Aquele que não é fiel no pouco, não vai ser fiel no pouco. Não vai, queridos. Existe um poder no sofrimento. Gire a chave. Gire a chave. Entenda. Você vai sofrer. Só que esse sofrimento vai te levar para lugares altos, onde você vai entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua. Você recebe essa palavra no seu coração? Vamos nos colocar em pé, vamos orar?